Olá! Hoje a gente vai explorar um dos pilares mais importantes para transformar qualquer sociedade, a educação. Mas não vamos ficar só no presente não. A ideia aqui é mergulhar de cabeça no que o futuro reserva para o aprendizado, para as salas de aula e para o conhecimento em si. E para começar essa jornada, nada melhor do que essa frase do nosso grande educador, Paulo Freire. Ela resume perfeitamente o espírito da coisa, né? A educação é aquela alavanca que move as pessoas, e são as pessoas que movem o mundo. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Afinal, como vai ser a educação do futuro? O que vai mudar de verdade? E o que será que vai continuar? Bora descobrir? Bom, para a gente entender para onde a gente está indo, é sempre bom dar uma olhadinha no retrovisor primeiro, né? Ver de onde a gente veio. A verdade é que a educação sempre esteve em movimento. A gente saiu de um modelo bem tradicional, com o professor lá na frente como dono de todo o saber. Aí, no século XX, o jogo começou a virar, com gente como Piaget colocando o estudante no centro como um participante ativo. E hoje? Bom, hoje a gente já vive essa mistura de tecnologia com habilidades super importantes, tipo o pensamento crítico e colaboração. Essa evolução toda é que prepara o terreno para o que vem por aí. Ok, agora sim, vamos para o coração da nossa discussão. Quais são as características que vão, de fato, definir a educação de amanhã? Olha, os especialistas apontam principalmente para 4 pilares. Pensa só: aprendizado totalmente personalizado, um uso muito mais intenso da tecnologia, a ideia de que a gente nunca para de aprender e um foco total em desenvolver competências e não só em decorar informação. Esse primeiro pilar é simplesmente revolucionário. Sabe aquela ideia de uma aula igual para todo mundo? Pois é, isso está com os dias contados. Com inteligência artificial, as plataformas vão conseguir criar um caminho de aprendizado único para cada pessoa. Imagina que incrível! Um sistema que percebe que alguém está com dificuldade em matemática e, na mesma hora, oferece um jogo para ajudar a reforçar aquele ponto específico. E claro, isso nos leva direto para a tecnologia. Mas não é só sobre usar o computador para pesquisar. A gente está falando de imersão de verdade. Pensa que louco poder explorar as pirâmides do Egito numa aula de história usando realidade virtual, ou ver o sistema solar aparecendo em 3D na sua mesa. O aprendizado vira uma experiência real. O terceiro pilar mexe totalmente com a nossa relação com o tempo. Aquela frase, terminei os estudos, não vai fazer mais sentido nenhum. É o que a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chama de aprendizagem ao longo da vida. O mundo muda rápido demais, então se atualizar vai ser algo constante, para sempre. E por último, mas talvez o mais importante, o foco muda do o quê para o como. Em vez de só memorizar fatos, o essencial vai ser desenvolver competências. Saber pensar de forma crítica, ser criativo, se comunicar bem, trabalhar em equipe, essas são as ferramentas que realmente vão fazer diferença no futuro. Tá, mas e na prática, como é que tudo isso se conecta com o mundo real, com a sociedade como um todo? Vamos ver o tamanho desse impacto. A Unesco, que é o braço da ONU para a educação e cultura, é muito clara sobre isso. Uma educação de qualidade é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa para o progresso. É ela que ajuda a reduzir desigualdades, que impulsiona a economia de um jeito mais justo e que fortalece a nossa democracia. E o impacto na vida de cada um é muito concreto. Dados do Banco Mundial, por exemplo, mostram que cada ano a mais de estudo aumenta, e muito, a renda média de uma pessoa. Ou seja, é um investimento com um retorno claro, tanto para a pessoa quanto para o país inteiro. Mas claro, nem tudo são flores. Esse futuro brilhante não vai chegar de bandeja. A gente tem alguns obstáculos enormes para superar. Basicamente, são 4 grandes desafios. Primeiro, lutar contra a desigualdade para que essa educação chegue para todo mundo. Segundo, a inclusão digital, porque não adianta nada ter tecnologia se as pessoas não tiverem acesso. Terceiro, um ponto crucial, preparar os nossos professores para essa nova realidade. E quarto, ensinar todo mundo a filtrar e analisar a avalanche de informações que a gente recebe todo dia. Isso nos leva, claro, ao elemento humano mais importante dessa história. No meio de tanta tecnologia, como é que fica o professor? A mudança aqui é total. É uma virada de chave. O professor deixa de ser aquele que só transmite conhecimento, o dono da informação. Ele se transforma num mediador, num guia, num facilitador. Alguém que vai ajudar o estudante a fazer as perguntas certas, a encontrar os caminhos e a construir o conhecimento junto. Vira um parceiro de verdade.
E, gente, esse talvez seja o ponto mais importante de todos. A tecnologia é uma ferramenta fantástica, sem dúvida, mas ela não substitui a conexão humana. A inspiração, a mentoria, o apoio, o olho no olho, que só um bom professor pode oferecer, isso é e sempre vai ser insubstituível. Então, para a gente fechar nossa análise, o futuro da educação com certeza vai ser mais tecnológico, mais personalizado, mais flexível. Mas a sua essência, o coração da coisa toda, vai continuar sendo a mesma. O encontro entre pessoas, focado em formar gente mais crítica, mais consciente e principalmente capaz de transformar o mundo. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Uma pergunta que não é só para os especialistas, mas é para cada um de nós. Como sociedade, a gente está realmente preparado para construir esse futuro? Porque a resposta que a gente der para essa pergunta vai definir o mundo das próximas gerações.